Deus. Quero compartilhar com todos vocês o texto aqui escolhido pelas nossas irmãs. Quero, antes de tecer algum comentário, agradecer a Deus também pela vida de irmã Vilma, que é a coordenadora do Círculo de Oração do Senhor, e a todas as irmãs que têm trabalhado para que chegasse esse momento de comemoração de bênção de Deus na vida de todos os irmãos do setor 22. Glória a Deus. Inclusive do nosso pastor Zezito. Mas eu trago nessa noite alguns textos bíblicos, juntamente com o texto escolhido, que é do Salmo de número 20. Quero ler o primeiro versículo, a primeira parte do versículo de número 1, que diz assim: o Senhor te ouça no dia da angústia. O versículo 3: lembra-se de todas as tuas ofertas, aceite os teus holocaustos. O versículo 6: agora sei que o Senhor salva os seus ungidos. Versículo 7, a primeira parte: uns confia em carro. Versículo 8: uns em curva e se cai, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Glória a Deus. O texto aqui escolhido nessa noite tem nos chamado muita atenção, porque o salmista Davi, ele aqui tem uma frase de suma importância, que fala a oração pelos reis na guerra. Glória a Deus. A oração pelos reis na guerra. E as irmãs, certamente assessorado pelo grupo de apoio, escolheram esse versículo que fala de vitória, fala de levantamento, fala de pessoas que estão de pé, e não fala de guerra. Mas eu quero chamar a atenção nesta noite, esse grupo do qual é feito e dado o nome de Círculo de Oração das Assembleias de Deus no Brasil, iniciou com a irmã Celina, quando Jesus batizou a primeira mulher com o Espírito Santo, e ali se iniciou essa chama. E os irmãos sabem que o trabalho do Círculo de Oração que mais se empolga é no Recife. E ali a gente pode observar que o Círculo de Oração, ele tem umas características. Eu estive algumas das vezes, mas agora há pouco tempo estive lá com o pastor Ailton, e eu perguntei para ele o segredo de tantas pessoas que se desse as águas naquela cidade, no seu ministério. Ele disse: o segredo aqui, nós temos um trabalho de ciclo de oração que não é um meio período, é um período inteiro, e uma boa parte dos componentes estão em jejum.
Mas aqueles que não poderão estar em jejum, eles levam as suas marmitas para comer lá na igreja. E ali chega aquelas pessoas, que tem muitas pessoas necessitadas, e ali eles distribuem o seu alimento na sua marmita, reparte com os vizinhos, com os amigos que chegam, e ali eles aceitam Jesus como Salvador. Aleluia. O que é o círculo de oração? É um trabalho de luta, é um trabalho de guerra. Não guerra com dizer que as irmãs andam armadas para guerrear com suas próprias mãos, mas é uma guerra contra as hostes infernais, que hoje tem banido algumas das vezes as características das Assembleias de Deus, que são as guerras infernais. E Paulo escreve no versículo 12 da sua carta aos Filipenses, ele diz assim, do versículo dos Efésios capítulo 6, ele diz: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Glória a Deus. E justamente esta guerra é uma guerra travada com um grupo de círculo de oração, juntamente com o ministério, do qual hoje esse sintoma tem trazido e tem destruído costumes e capricho, aonde nós não mais vemos o que víamos há 30 anos atrás, aonde nós observamos que passávamos um dia orando juntamente com as irmãs, e hoje, algumas das vezes, nós não vamos orar, nós vamos, algumas das vezes, observar, e justamente nós não entendemos o que está acontecendo. Mas eu trago nessa noite, pastor Zezito, um pensamento de Deus, que nós, juntamente com as irmãs, precisamos voltar ao monte da oração, aonde os nossos púlpitos, aonde as nossas igrejas, a maior parte não quer mais orar. Você chega, você determina o culto das 7h30 até as 8h, e lá fica meia dúzia orando, e o restante da igreja sentada aguardando às 8h para começar a cantar. Aleluia. E o que é isto? Os nossos órgãos musicais, antes eu toquei 21 anos na orquestra, na banda, e cantei 21 anos também no coral, e sempre nós tínhamos meia hora de oração antes dos ensaios, e algumas das vezes nós não conseguíamos terminar os nossos ensaios, porque o Senhor manifestava a sua glória. E hoje isso tem destruído, essas hostes infernais tem destruído a nossa motivação de buscar a Deus, aonde se canta muito e ora pouco, aonde se fala muito e ora pouco. Mas eu convido aos irmãos e aos obreiros para nós voltar ao monte da oração. Aleluia. Sem oração, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder.
Zezé de Cuiabá. Pastor Sebastião me ligou e falou: pastor Felipe, arruma uma posada e uma pessoa para buscar o casal, a irmã Zezé, o seu marido, no aeroporto. Ela precisa falar com o pastor Wellington imediatamente. E eu confirmei que o pastor estava na terça-feira, e assim ele determinou que ela viesse, pagou a passagem de avião e mandou ela vir. Nós pedimos o pastor Alexandre, e está ali o Salomão que sabe, e foi autorizado que o Paulo pegasse ela às 7h30 da noite. Nós colocamos ela no trip. Quando foi terça-feira, logo de manhã, ela chegou, e ali eu estava na minha sala. O pastor Noé me chamou para me adentrar no seu gabinete. Eu já tinha saído, mas quando ela recebeu ela pediu que eu fizesse presente, porque eu já conheço ela há muito tempo ali em Cuiabá. E o que ela disse? Ela escreveu e deu para o pastor presidente uma carta que Deus mostrou para ela. É uma mulher que ela toma conta de um trabalho gigantesco em Cuiabá. Para vocês, irmãs, terem uma ideia, algumas vezes eu participei, não internamente. Quando terminava o culto, fechava-se a porta para os homens e entravam ali 2.000 mulheres na vigília, da meia-noite às 6 da manhã. 2.000 mulheres, e nem um homem dentro daquela reunião. Uma mulher de Deus, e ela, com aquele papel que ela recebeu do Senhor, uma visão, ela contou para o presidente. O pastor Sebastião falou para ela: eu não vou assumir essa responsabilidade. Você precisa falar com o presidente da Convenção Geral, o pastor José Wellington Zé da Costa. É ele que é a pessoa indicada, é o presidente da nossa igreja no Brasil. E ela veio a São Paulo, e ali ela estava mostrando o que Deus mostrou para ela. O que é a razão do esfriamento, a razão dos contextos das guerras infernais. E quando eu li o texto que os irmãos me passaram agora à tarde, que eu vim para cá, que eu li o texto, e eu vi o texto, e quando está escrito que ali aonde nós estamos, é as guerras, é a oração pelos reis na guerra. E eu lembrei desse texto. O que precisa? O que ela falava? Ela disse que o Senhor mostrou para ela que hoje o ciclo de oração não é mais o ciclo de oração de 30 anos atrás. E pediu encarecidamente para que o presidente, certamente chegará aos nossos ouvidos. O presidente disse que vai ler na ceia próxima agora esse pedido e a orientação de Deus para o Brasil. A necessidade de nós voltarmos ao monte da oração. E por causa do efeito degradativo, isso tem atingido as crianças aos adolescentes, e os adolescentes à mocidade, e depois vai pela mocidade e chega aos casais, e vai seguindo esse movimento, um movimento desenfreado, aonde a pessoa não tem mais desejo de buscar a Deus. Os pais não têm mais, meus irmãos, motivação de levar os seus filhos na escola dominical, porque eles estudam e eles acham que eles têm que descansar no domingo de manhã. Mas eu quero convidar a você, pai. Eu com essa mulher, nós somos pai de 7 filhos. 7 filhos. E eu nunca deixei meus filhos na cama sem levar para a escola dominical. Mas hoje eu tenho resultado, eu tenho 3 pastores na minha casa. E todas as minhas filhas servem o Senhor. E minha caçula é casada com o neto do presidente, que é o netinho juiz de direito. Deus tem me dado esse privilégio. Aleluia. E hoje eu vejo, meus irmãos, que falta o quê? Motivação de frequentar a igreja. E quando chega, ainda não tem desejo mais de buscar a Deus. Mas aqui nós temos um texto, e esse texto ele fala no nosso coração,
tradução, que aqui diz assim: uns confiam em carro e outros em cavalo. E outro disse: uns se curvam e se caem. Pela lógica aqui nós temos dois grupos aqui. De uns que estão vivendo, meus irmãos, uma vida totalmente parcial, uma vida sem motivação, uma vida superficial. E nós temos outro grupo que está de pé, aguardando a volta de Jesus. Aleluia! No meio das irmãs, não vou dizer que aqui tem, mas eu sei aonde tem, inclusive aonde eu pastorei. Há pessoas que aproveitam o ciclo de oração para vir cantar, mas passam o ano inteiro fora do ciclo de oração. E meia dúzia se ora e 1000 louva a Deus. Mas a necessidade de nós voltar a fazer o contrário, orar mais e cantar menos. Aleluia! Porque vocês, o ministério, são responsáveis pela uma juventude que está ao nosso lado. Há filhos, há jovens, adolescentes que hoje está marginalizado pelas drogas, e algumas das vezes nós não temos motivação para trazer para a casa do Senhor. Mas nós precisamos voltar a orar, voltar a buscar a Deus. Se nós voltarmos a buscar a Deus, Deus irá agir. Não com palavras. Não é com palavras. Um dia o meu filho disse para mim: pai, eu não vou na igreja agora mais. Saiu da banda e disse: eu não vou na igreja. A mãe, como mãe, disse: não, você vai sim. Falou para mim, eu fiquei quieto. Falei: vou buscar a Deus, vou orar a Deus. Aí ele pegou uma caminhonete, uma das caminhonetas, e saiu. E eu fui para a igreja. Ele pegou a caminhonete e foi para outro lugar, não sei quando foi. Eu fui buscar a Deus. Aquele domingo eu não fui na igreja, mas no outro domingo não precisou falar mais nada. Ele pegou, se arrumou e voltou para a igreja. E chegou lá e falou: maestro, eu quero voltar a tocar de novo. Aleluia! Algumas das vezes não precisamos falar muito, mas nós precisamos deixar o nosso joelho falar. Aleluia! Glória a Deus! Quem sabe você entrou nessa noite aqui e dizendo que um se curva, e aparentemente você disse: não, quem se curva é as pessoas fracassadas, uma pessoa do mundo. Não, nós falamos de crente para crente. Há pessoas dentro da igreja que não têm condições de ficar de pé. Mas eu quero dizer para você, nessa noite, Deus pode levantar você para nunca mais você pensar em voltar para trás. Aleluia, glória a Deus. Sem curvar, nós temos motivação, meus irmãos, para ficar de pé e de andar de cabeça erguida, porque o Senhor é a pessoa que no contexto diz: o Senhor te ouça no dia da angústia. E algumas das vezes a angústia, ela traz um momento oportuno para deixar a pessoa totalmente com a sua fé desfacelada. Mas o Senhor disse: é no dia da angústia que o Senhor te ouve. Aleluia. E no dia da angústia é o dia que eu digo assim para mim: há momentos
e dizer: eu não tenho coragem de levantar, e daqui eu quero desaparecer. Mas quando eu olho para o Salmo 46, ele diz: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro na angústia. Aleluia. Deus é o teu socorro. Aleluia. Alguém se calça em causas pequenas. Não tem sentido de um irmão e da irmã dizer que está morrendo nos dias atuais. Não tem sentido. Deus, ele disse nessa noite: lembra-te de todas as tuas ofertas. Você esqueceu do que você fez antes e está afogando num copo d'água. E ele disse ainda: e agora sei que o Senhor salva os seus ungidos. Aleluia. E é nessa noite que Deus colocará de pé, porque sentado ele está no seu trono, mas ele se curva para olhar a sua família. Aleluia. Quero contar dentro de poucos minutos. Eu quero dizer aos irmãos sobre uma mulher que tinha razão de estar atribulada e de deixar tudo para trás, porque ela não tinha nada a ver com a situação, e ela tinha uma patroa do qual ela era submissa, e ela foi obrigada a se render aos pés da sua patroa. E depois que as consequências veio, ela assumiu as suas consequências. E essa mulher chamava Agar. E Agar, ela tinha em sua mente como uma mulher que trabalhava atentamente para a sua senhora ou para o seu senhor. Mas chegou o momento que foi invertida a sua posição. Aleluia. E ali foi determinado para que ela fosse mãe de um dos filhos de Abraão. E logo a seguir ela foi desprezada. E quando ela foi desprezada, ela foi tirada da casa. E a Bíblia disse que ela saiu e parou-se numa fonte. E quando ela chegou na fonte, lá estava o anjo do Senhor. E quando você pensa que ela estava totalmente amparada, o anjo chegou: olha, Agar, você precisa cumprir uma determinação. Mas o que é, Senhor? Volta lá e fala com a sua senhora, a Sarai. Reconcilia com ela. E Agar, naquele momento, o que Agar pensou? Mas por que eu voltar lá? Eu não tenho nada a ver com a situação. Não foi eu que arrumei esse problema. Esse problema veio para mim, caiu nas minhas mãos. E que tem eu de voltar lá? Mas Agar não fez isso. Agar voltou e falou com Sara. E ali reconciliou com ela. E quando reconciliou com ela, Abraão chamou de novo e disse: agora está aqui nas suas mãos, está aqui o óleo, um bocado de comida, e está uma vasilha de água. E você, infelizmente, você é dispensada, você tem que sair de casa. Aleluia. Por que aflição? Se você imaginar o porquê que Agar
voz de Abraão. E quando o Senhor disse para ela, e disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que conceberá e terá um filho, e chamará, o seu nome o seu Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Glória a Deus. Quem sabe você está com essa mesma história e você está dizendo assim: por que eu voltar atrás? Por que eu voltar atrás para reconciliar, sendo que eu não devo nada? Mas quando Deus manda, Ele garante o resultado. E Ele disse a ele: olha, volta, porque você vai ter um filho, seu filho vai ser honrado. Então compensa voltar. E para seguir em frente, você não pode dar um passo sem que volte. E há momento que Deus nos prende na parede e diz: olha, se você não agir desta maneira, daqui para frente é prejuízo. Mas volte e fala com seu irmão, e fala com sua irmã. Eu não sei como é que se inicia essa festividade nessa noite. Eu não sei quem feriu aos seus pés. Mas se alguém te feriu, não se preocupe com a pessoa. Se preocupe com o Senhor e com a sua vida diante de Deus. A importância é que o seu altar está de pé. Em todas essas circunstâncias da sua vida, Deus está trabalhando para acrescentar a bênção na sua vida. Não é por acaso que isso tem acontecido. Não é por acaso que você está passando por essa humilhação. Não é por um acaso. É porque Deus tem coisas maiores para entregar nas suas mãos. Aleluia. Você sabe o que Deus está falando com você nesta noite. Há muitas pessoas, pastor Zezinho, feridas por palavras como espada, e algumas das vezes não fala, baixa a cabeça e assume a responsabilidade e fica sofrendo. Mas hoje o Espírito de Deus se encontra nesse santuário e dizendo: volte, porque a caminhada é longa, mas precisa conserto. É precisa tomar posição diferenciada. Aleluia. Deus não saiu ainda do controle das coisas. Deus ainda está no controle de todas as coisas. E quando Abraão novamente entrega nas suas mãos os objetos e manda ela sai de cabeça erguida, sabendo que dali para frente ela ia ser uma mulher abençoada, porque ela tinha obedecido a voz do Senhor. Só que um pouquinho mais na frente deparou com uma sequidão no deserto, e ali não achou água para substituí-lo, e não achou comida também.
e acabou-se o mantimento. Aleluia. E o que ela fez? Com o filho nos braços, caminhando no deserto, e ela dizia: e agora? Não tem o que pedir, não tem arvoredo, não tem rio, não vejo nada, não tem a igreja, não tem o pastor, não tem irmã do círculo de oração, não tem o maestro, não tem um vizinho, estou sozinho, não tem ninguém para confidenciar a minha vida e me socorrer. O que ela disse? Ela disse: pegou seu menino e colocou debaixo de uma árvore e saiu a 150 metros para não ver, não ouvir o choro do menino, não ouvir a angústia do seu filho morrer. Mas chegou o momento que, quando o menino começou a chorar, Deus bradou no céu. Deus bradou no céu. E é aí que eu quero te dizer nesta noite. Você está pensando que Deus se esqueceu de você. Você está pensando que Deus esqueceu do seu filho, da sua família, do seu marido, da sua esposa. Não esqueceu não. Não esqueceu não. Nessa noite é noite de se levantar e se colocar diante de Deus. É noite de bênção. Isaías 64:4 diz assim a palavra de Deus: e Deus da antiguidade não se ouviu e nem se viu um Deus além de ti que trabalha por aquele que nele está. Você tem esperado. Nessa noite Deus irá contemplar a sua vida. Mas a vida é um deserto. Mas nessa noite eu quero dizer para você: o que é impossível para você é possível para Deus. E aquela mulher nunca imaginou que poderia acontecer ali. E Deus visitou aquela mulher, e visitou também o seu filho, e disse: mulher, o que está acontecendo? E ela pôde dizer: olha, meu filho, eu não tenho condições de ouvir o último grito ou o último suspiro do meu filho. Ele disse: por que está preocupada? Olha de lado, aí uma fonte de água. Brotou uma fonte de água do deserto. Aleluia. E ele disse: pega agora e dá água para o menino beber. Aleluia. E ela pegou a água e deu para o menino beber. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, o Deus a quem você serve é um Deus de milagre. É o
Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A promessa de Deus nessa noite para a sua vida. Aí ao seu lado há uma fonte de água viva, correndo ao seu lado, para que você saia daqui nessa noite com nova vida, novos olhares, novo pensamento. Aleluia! Um se curva e cai, mas nessa noite nós levantamos e estamos de pé na presença de Deus. Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor. Eu quero orar por você nessa noite. Não quero tomar mais tempo, porque amanhã é dia de batente e nós precisamos, meus irmãos, ir para o batente. Vamos colocar de pé. Eu quero orar por você. Aleluia! Há muitas pessoas, irmãos, que entrou nessa noite aqui totalmente desfalecido, sobrecarregado, e no seu pensamento, para você próprio, você disse: eu estou no deserto, eu não tenho condições de sobrevivência se continuar mais um pouquinho de tempo desse jeito. Os meus dias serão findados. Eu não suporto mais. Mas eu quero orar por você e vou dizer para você nessa noite: pega com os olhos da fé, pega a vasilha para você pegar a água viva, para você sair com a sua alma saciada deste local. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Eu quero orar por você. Quem sabe nós temos alguém aqui que não é crente, e você nessa noite quer aceitar Jesus como Salvador. Eu quero convidar você. Se tem alguém ainda que não é evangélico, foi convidado pelas irmãs para aqui estar, eu quero convidar você para que você venha aqui à frente, quando a igreja está orando por você, aonde os seus pecados serão perdoados e o seu nome será escrito no livro da vida, e a sua vida mudará na sua totalidade. Você sairá daqui com um novo cântico, novo linguajar, renovado pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguém que quer aceitar Jesus como Salvador? Levante com suas mãos comigo, nós queremos orar por você. Tem alguém? Acho que não tem, acho que é todos crentes. Eu quero orar. Glória a Deus. Eu quero orar por você nessa noite. Quando eu orava nessa tarde, Deus me falava muito forte sobre a situação de Agar. E eu tenho certeza que aqui tem muitas pessoas naquela situação de Agar. Uma situação desesperadora. Não sei em que área que é, mas eu vou orar nessa noite. Louvado seja Deus. Eu tenho certeza que ainda nessa festividade você vai dar testemunho da sua bênção recebida de Deus. Aleluia. Porque nós temos um Deus que trabalha por aquele que merece. Aleluia. Glorificado é o nome de Jesus. Quero orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eu quero orar agora, Senhor. Pedimos a Ti a Tua bênção, Pai. Ó Deus eterno,
pessoas que estão com problema, com falta de fé, não suporta carregar a sua carga. Senhor, entre a família, ó querido Jesus, mas eu coloco nas tuas mãos nesta noite, ó Deus, que o anjo que visitou Agar no deserto visitará a tua filha, o teu filho, nesta noite. Deus eterno, que água viva jorrará na sua vida, na vida dos seus, e a tua bênção será completa, Pai. E eu oro a ti em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para a tua glória.